nome do Senhor seja glorificado. Boa noite a todos vocês que estão aqui no Japão. Bom dia para vocês que estão no Brasil. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos meditar na palavra de Deus e podermos crescer com esta palavra e ser edificado no conhecimento do Evangelho. O tema de hoje é o princípio da graça e recompensa. Eu coloquei junto com o princípio da recompensa o princípio da graça. Por quê? Vocês vão entender na meditação de hoje, tá? Vou deixar aí esse porquê. Por que que eu coloquei a graça dentro do princípio da recompensa? Vocês vão entender à medida que nós formos explicando. Então, nós iremos, antes de mais nada, fazer uma oração para a gente estar iniciando esta live, para a gente poder meditar no princípio da recompensa a partir da graça revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a mim e a você. Amém? Vamos para o nosso exercício. Toda quarta-feira a gente faz aquele exercício de respiração, aquela desintoxicação mental. A gente vai jogar todo pensamento que não provém de Deus, nós vamos jogar fora nesse momento. Você vai tentar se desvencilhar de todo sentimento, de toda rigidez do coração, de todo ponto de endurecimento causado pelo dia a dia, causado pelas nossas próprias resistências, para que o Evangelho ele possa fluir dentro de nós e possa vir como uma água viva, transbordando, limpando os nossos corações e nos colocando mais próximo do nosso grande Mestre, do nosso grande Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos e puxa o ar bem forte aqui dentro, lá no pulmão, e solta. Deixa a mente refrigerar. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças, Senhor. Graças por mais essa noite, por mais essa reunião aqui, onde a gente pode olhar para dentro dos nossos corações, onde nós podemos fazer avaliações, nós podemos refletir, nós podemos aprender um pouquinho mais da tua presença. Quero te agradecer por todos aqueles que estão nos acompanhando, seja pelo chat de treinamento aqui do nosso grupo, aqui da Igreja Evangélica das Nações do Japão, seja pelo YouTube, pelo canal Pastorando. Nós queremos pedir que o Senhor estenda a tua mão graciosa sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando essa live de treinamento, de meditação na Palavra de Deus, e que o Senhor possa estar, Deus, transformando, Senhor, os corações, transformando, Senhor, a mente, para que o Senhor possa se revelar cada dia como o Deus poderoso, o Deus grandioso, quem o Senhor realmente é. Porque nós sabemos que o Senhor é. O Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus do cuidado, o Senhor é o Deus da presença, o Senhor é o Deus presente, é o Deus invisível, é o Deus que se revela de forma tremenda para cada um de nós. E eu quero pedir que o Senhor revele a tua graça, revele a tua salvação e conduza-nos, Deus, por esse caminho de treinamento e de transformação em nome de Jesus. Ajuda a gente a entender o princípio da recompensa, ajuda a gente a entender como trabalhar isso na nossa vida, ajuda a gente vencer aí os desafios e as mentalidades equivocadas que a gente tem acerca desse pensamento, acerca dessa ideia. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa estar estendendo a tua mão poderosa e provendo, Senhor, para aquele que está necessitado, para aquele que está precisando de uma resposta, que o Senhor provenha, Deus, a resposta, que o Senhor providencie, Deus, a direção, providencie, Deus, a paz e providencie, Deus, o caminho seguro que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Princípio da recompensa a partir da graça de Deus. Por que que eu estou falando do princípio da recompensa a partir da graça de Deus? Porque fora da graça de Deus,
todo ser humano também tem uma recompensa, como a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 6, verso 23, aonde o apóstolo Paulo diz que a recompensa do pecado é a morte. Nós poderíamos abrir ali bem rapidinho? Vamos lá? Romanos capítulo de número 6, verso de número 23. Vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a gente fala da recompensa a partir da graça, ou a recompensa por meio da graça, nós precisamos entender o seguinte, que toda a humanidade, a partir do momento que a humanidade entrou na depravação total, ela entrou meio que num sistema de vida chamado sistema de vida meritório, ou na meritocracia, uma palavra um pouco difícil, um pouco complicada, que está arraigado dentro de nós. Por quê? Porque quando Adão peca, Deus fala o seguinte, agora você vai se alimentar a partir do suor do seu rosto. Então, acabou recaindo sobre o homem, Adão, a responsabilidade de ser o provedor daquela casa e a partir dessa responsabilidade, todo o trabalho que ele fazia tinha como objetivo ele merecer o sustento da terra, ele tinha que trabalhar pelo merecimento do sustento da terra. E a partir daí o ser humano, então, passou a viver a partir da meritocracia. Quando a gente fala da recompensa, é muito comum a gente ter uma confusão tremenda com o estado de salvação. Por quê? Porque a Bíblia ela fala que a salvação é pela graça, em Efésios capítulo de número 2, verso de número 8. E aí a gente precisa entender que somente a graça salva, porque a salvação ela não é proveniente do homem. O homem não pode criar um caminho para Deus. Somente Deus tem o poder de criar um caminho para o homem e a partir desse caminho ele cria o meio de salvação e essa salvação é pela graça de Deus. Então, a partir do momento que a gente sai de uma condição de pecado e de inimigo de Deus, a gente entra numa condição de amizade e a gente vai chamar essa condição de graça salvífica ou graça salvadora, e a partir desse momento a gente começa a desenvolver uma vida na graça salvífica, na graça salvadora, no presente merecido, e aí nossa mente naturalmente entra nenhum conflito, principalmente quando a gente fala de recompensa. Por quê? Porque se nós somos salvos pela graça, nós podemos fazer alguma coisa para receber a recompensa? O que nós podemos fazer? O que é possível ser feito? Como que a Bíblia trabalha essa questão da recompensa ou do galardão a partir da Bíblia e o que eu preciso aprender? Então vamos lá, vamos separar as coisas. A salvação é pela graça e isso é um presente de Deus. No entanto, porém, todavia, entretanto, nós estamos numa caminhada de fé, que também é uma providência da graça. Presta bem atenção no que Efésios capítulo de número 2, verso de número 8 fala. O que Efésios 2, 8 fala? Que a salvação é pela graça mediante a fé que nós recebemos de Deus. Então, essa obra da salvação, ser salvo em Cristo Jesus, é uma obra gratuita de Deus. Deus é que opera essa obra na minha vida e na sua vida. Ponto. Até aí, todo mundo sabe. Agora, no percurso dessa salvação, nós estamos fazendo uma caminhada de fé. E aí nós encontramos o autor de Hebreus falando sobre a fé e o galardão, a fé e a recompensa. Aí você abra comigo lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, que é o texto que nós iremos meditar hoje. Como funciona isso? Existe galardão? Existe recompensa? Essa recompensa é para a eternidade? Essa recompensa é para os dias atuais? Vamos entender o que o autor de Hebreus está falando com relação à recompensa. Então vamos lá.
capítulo de número 11, verso de número 6. Se você pegar o capítulo 11 de Hebreus, você vai entender e você vai perceber que o autor de Hebreus ele está fazendo uma síntese ou uma exposição da vida de vários personagens que viveram pela fé. Personagens que viveram no Antigo Testamento e que andaram por fé e receberam a recompensa. E aí ele fala no verso de número 6 o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos entender uma coisa nesse texto aqui. Esse texto, esse verso, ele está fazendo essa ligação entre os personagens. Entre os personagens. Então, o que ele fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto ele pode ser melhor traduzido, principalmente na parte que fala assim, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você poderia traduzir esse texto da seguinte maneira: pois quem se aproxima dele, de Deus, precisa saber que ele é. Ele é. Como que ele se apresentou a Moisés? Ele se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Quando Moisés questionou, falou assim, Deus, e aí? Eu vou voltar para o Egito e vou reunir toda uma nação e vou falar que eu estou indo no nome de quem? Eu vou falar que está indo no meu nome? Ei, eu estou fazendo uma grande revolução? Não, não. Você vai no nome do grande eu sou. Então, quando o autor de Hebreus está escrevendo, você pode melhor traduzir essa expressão como ele é. Ele é o quê? O que Deus é para você? Ele é o galardoador, ele é o salvador, ele é o socorro presente, ele é o provedor, ele é o que cura, ele é o que liberta, ele é o que constrange com o seu amor, ele é tudo isso na vida daquele que crê. Você está compreendendo o que o pastor está dizendo? Então veja bem, olha a grandeza de Deus. Deus é. E a gente precisa crer que ele é. Ou seja, existe uma questão importante na questão da recompensa, que é crer que ele é aquilo que nós cremos que ele é. Porque sem crer que ele é, a gente vai estar fazendo uma busca vazia. E aí mora um grande perigo. Muitas pessoas têm buscado a Deus de forma religiosa e mecânica, chegando ao ponto de desanimar de buscar. E por que desanima de buscar? Porque não tem conseguido expressar a fé na pessoa de Deus daquilo que ele realmente é, como provedor, como aquele que assiste, aquele que está presente, aquele que está na caminhada, aquele que está junto com você. Você está entendendo? Então as pessoas começam a fazer suas rotinas religiosas, mas se esquece de se aproximar dele, como o autor de Hebreus está falando. O que o autor de Hebreus está falando? Que a gente precisa se aproximar dele, crendo que ele é, que ele existe. E além dele ser, ele é aquele que recompensa os que o busca, ou os que o buscam. Veja bem, aqui entra uma questão. Eu preciso merecer a recompensa? Sim, você precisa merecer. De que forma? A partir da sua busca. Olha que coisa interessante. As recompensas ou os presentes, os galardões, e aí a palavra galardões aqui, essa palavra é meio complicada de falar, você pode falar como recompensa ou presentes, é mistós em grego. O que significa mistós? Mistós são recompensas por serviços relevantes que foram prestados. Veja a lista de pessoas que foram recompensadas por Deus. Você pega, por exemplo, Abraão. Quem foi Abraão? Você pega, por exemplo, Moisés. Quem foi Moisés? Você pega, por exemplo, Enoque. Quem foi Enoque? Você pega todos os nomes dessa lista, você vai ver que esses homens, eles fizeram trabalhos
relevantes e a partir desse trabalho relevante, eles receberam a recompensa ainda, e alguns, o autor de Hebreus até expressa que alguns receberam em vida, como, por exemplo, o reconhecimento de ser amigo de Deus, de ser companheiro de Deus, enfim, o galardão ou a recompensa, ela existe e esse galardão é um presente ou uma recompensa a partir dos trabalhos prestados dentro dessa caminhada cristã. Aí você fala assim, poxa, eu nunca aprendi que eu deveria merecer. Calma aí, segura aí. Você precisa merecer a partir da fé. E aí é que está a grande questão. Por que você nós entramos em choque quando a gente fala sobre merecimento na Bíblia? Porque existe uma ideia fundamentada na nossa mente, e aí você precisa chacoalhar a sua cabeça e tirar isso da tua cabeça, que é a graça barata. O que é a graça barata? Onde eu não preciso de mais nada. E aí a gente usa assim, a gente enxerga a graça de uma maneira equivocada. Por isso que eu falei que os galardões, ou os presentes, ou as recompensas é a partir da graça, a partir de uma história de fé que começa a ser desenvolvida dentro de mim, a partir de uma vida com Deus que começa a ser desenvolvida dentro de mim, porque eu sou capacitado nessa graça, eu sou fortalecido nessa graça para poder começar a viver uma vida relevante para Deus. Por que a gente não consegue viver uma vida relevante para Deus? Porque a gente acha que não precisa. A gente encontra, a maioria dos cristãos dos nossos dias, tem encontrado na graça a justificativa para não fazer, a justificativa para não ir. É pela graça, pastor. Tudo é pela graça. Então, se é pela graça, eu posso viver qualquer tipo de vida. Nananina, não. Presta bastante atenção no que Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aí você vai ficar chocado com aquilo que Paulo vai falar no 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra lá comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 15. E antes de ler o 1 Coríntios capítulo de número 15, presta bastante atenção. Depois que eu engatilhar aqui minha metralhadora aqui da língua, você não durma, porque se você dormir, você vai vibrar uma energia negativa para mim e pode me desconcentrar. Então presta bastante atenção aí. Você está proibido de dormir, hein? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 2. Ó, vou pegar a Bíblia para você ver que eu estou lendo a Bíblia. E diz assim, bem pertinho de você, para você ouvir bem. Verso de número 10. O que diz no verso de número 10? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Olha a graça aí. Paulo está falando dele. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você pode dizer que pela graça de Deus você é o que é? Isso é um testemunho pessoal. Paulo está dizendo que ele é o que é por causa dessa graça que introduziu ele numa realidade de salvação. Vamos continuar olhando para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 10. Ele continua dizendo o seguinte: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Grava isso que tá escrito aqui, ó. A graça de Deus para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que coisa poderosa que Paulo está falando para a gente, querido. Que nós não podemos fechar os nossos ouvidos e nem fechar os nossos corações. Nós precisamos entender, e aqui eu vou falar com todo o coração, para que você não feche o teu coração para aquilo que a palavra de Deus diz, que a graça de Deus repousa sobre você como um presente que você não mereceu, a partir de uma eleição que você não teve
não teve condições de participar e não sugeriu o teu nome, porque é diferente de eleição para síndico de prédio, nós estamos falando da eleição para a eternidade, começou na eternidade, continua nesse período da nossa vida na Terra, e essa graça que é um presente, ela também é a executadora de toda a obra que opera em nós, e ela não é inútil para nós. É o que Paulo está dizendo. Quando a gente entende mal a graça, a gente entende a graça como uma justificativa para a gente não ir, para a gente parar, para a gente descansar, para a gente olhar e falar, não vale a pena, não vou orar, eu estou cansado, eu estou em dificuldade, eu não vou cuidar. Eu começo a colocar um monte de impedimento nesse percurso de relevância que a própria graça está querendo operar em mim. E eu começo a viver uma graça infrutífera na minha vida. Você está prestando atenção? Por que eu começo a viver uma graça infrutífera? Porque ela foi capaz de me salvar, mas eu não consigo expressar esta obra da salvação. Eu não consigo trabalhar na obra da salvação, que também depende do poder da graça que opera em mim. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, como é que você aguenta pregar domingo, pregar na quarta, ensinar, meditar na palavra de Deus? Como é que você aguenta ainda trabalhar, cuidar de um monte de coisa? Querido, eu trabalho o que trabalho por causa da graça que opera em mim. Eu entendi que a graça de Deus opera em mim e essa graça que opera em mim me impulsiona, me anima, me faz acreditar que Ele é. E Ele é o que pode, Ele é aquele que pode prover as nossas necessidades. Ele é aquele que pode prover a tua necessidade. Ele é aquele que pode prover a tua cura. Ele é aquele que pode fazer de você um grande pregador da palavra. O que você não pode é manter e nutrir uma mentalidade de uma graça que não existe na palavra de Deus, que é essa graça como base ou como princípio para justificativa. Porque a gente encontra vários cristãos ao redor do mundo, eu não estou falando somente aqui no Japão, mas provavelmente no Brasil, pessoas que deliberadamente elas falam, não preciso fazer porque eu já sou salvo. É lógico, você não está fazendo para a tua salvação, mas você está fazendo porque você entendeu que a graça ela opera não somente na tua salvação, não somente na tua introdução à eternidade, mas ela opera também na sua vida para a transformação daqueles que estão à sua volta. Você é um instrumento dessa graça, como Paulo está falando que é. Você está entendendo? Está acompanhando o que o pastor está dizendo? Então, você precisa tirar da tua mente essa ideia. Por quê? Porque muitas pessoas estão a ponto de desistir do ministério. Estão ali a ponto de desistir do ministério. Eu já estive a ponto de desistir do ministério. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Mas a graça de Deus está operando em mim e em você para que você olhe para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por que muitas pessoas desistem? Porque elas não entendem a importância da recompensa. Elas acham que a recompensa foi para esse grupo de pessoas. Mas o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que aquele que se aproxima e que o busca, acreditando que ele é, você que foi salvo, você que está introduzido na eternidade e você busca acreditando que ele é, você se torna apto para receber aqueles galardões, aqueles presentes, aquelas recompensas a partir de um trabalho que você está prestando. Então, todo o teu sacrifício é acumulativo diante de Deus e Deus vai te recompensar. Não é conversa de pastor. Não quero te convencer para fazer campanha de oração, eu não quero te convencer para você ser líder de corda, eu não quero te convencer para você limpar a igreja, não é nada disso. O que eu quero é transmitir o evangelho que fala que existem pessoas que vão além de uma preocupação